neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ainda não sei quando há de ser e ao grande arcano chegarei. Ainda não sei
isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso se trata de um assunto, de uma advertência de Jesus Cristo dentro do sermão profético do Senhor. E Ele próprio nos traz esta exortação à vigilância. Ouvintes, eu suponho que nem a terça parte da nação judia soube que Jesus Cristo estava sobre a terra quando ele veio na sua primeira vinda. Nós falamos na primeira vinda porque haverá a segunda vinda. Estamos aguardando a sua segunda vinda. Segundo as Escrituras. A mesma Bíblia que prometeu a primeira vinda, promete a segunda. Mas acontece o seguinte, que nem a terça parte da nação judia soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Isto é, nem a terça parte reconheceu. E pelo menos tomou conhecimento que o Messias estava sobre a terra conforme as profecias. Provavelmente, eles tomaram conhecimento. Ouviram de algum fanático por ali. Porém, não lhe deram atenção. A Bíblia diz, ele veio aos seus, e os seus não lhe receberam. Agora, a Bíblia não diz que sua vinda seria em secreto, a sua primeira vinda. Porém, a Bíblia está afirmando, e o próprio Jesus Cristo afirma, que o rapto, o arrebatamento da sua noiva, será em secreto. Então, se foi um segredo, quando ele veio, não sendo profetizado, não sendo escrito, não sendo anunciado pelos profetas como um segredo, e nem a terça parte da nação para a qual ele veio reconheceu, tomou conhecimento, quanto mais será o arrebatamento, o rapto, uma vez que ele próprio diz que será numa hora, no momento em que ninguém pensa, será como ladrão de noite. Que paradoxo, o mercado fechou, o rei está voltando, o avião ficou sem piloto e todo mundo alarmado com o rapto, com o arrebatamento. Isto é uma cegueira espiritual. O arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo será, de fato, um rapto. Algum dia dirão, eu cria que íamos ter um rapto. Há muitos que creem que vamos ter um rapto. Creem e pregam o arrebatamento. Mas eles dirão tarde demais. Agora vemos todos estes juízos sobre a terra. E onde está a vinda do Senhor? Onde está o rapto? Mas então lhe será dito, já sucedeu e não souberam. Será como um ladrão de noite? Será como Romeu e Julieta? História, romance, conhecido por muita gente. Aquele personagem veio, pôs uma escada à janela e tirou sua noiva de noite, numa hora
que nem seus próprios pais podia esperar. Assim é como sucederá. Se irão no rapto, no arrebatamento. Rapto é porque será escondido do mundo. O mundo não verá. Mas, ouvinte, pare um pouquinho. O mundo está vendo esta mensagem? Eles ouvem, na verdade, falar de um profeta e dizem, isto é um falso, é um fanático. Esta mensagem, isto é uma coisa louca que surgiu por aí dentre as demais. Eles consideram assim como as demais. Porque, de fato, o mundo está cheio de coisa louca. Especialmente aquela que se baseia em sabedoria. Porque Paulo disse assim, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Agora, este sábio diz que essas coisas pequenas é que são loucas. Porque não tem currículo. Mas Paulo chamou as coisas sábias de loucas. Isto é, ele diz que Deus considera-as como loucas. Então você está analisando a Bíblia, você vai constatar que isto está profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo, que será um rapto. Ninguém sabe o dia nem a hora. Aliás, o dia e a hora é um segredo que está dentro dos 7 trovões de Apocalipse 10. Quando João ia escrever, não lhe foi permitido escrever. Agora, o profeta desta era mostra o que não foi permitido a João escrever. É aquilo que Jesus disse em São Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este é um segredo tão tremendo que quando João foi escrever, Jesus não lhe permitiu escrever. Porque então não seria um rapto. E Satanás poderia mistificar, burlar, imitar isto. Mas houve silêncio absoluto. E quando você quer fazer uma coisa dirigida por Deus, diz o profeta de Deus, não se ponha a falar sobre aquilo. Quando você quer fazer uma coisa muito importante, especialmente para o seu progresso espiritual, a sua vida de oração, sua vida de jejum e de vitórias espirituais, você não deve proclamar isso. Isso deve ser um segredo, porque fica tudo perdido. Logo você tem imitadores, e você estará tocando uma trombeta que você não deve tocar. Mas vamos ao fato importante e interessante, que o mundo não perceberá. E muitos, a maioria dos cristãos assim chamados, ficarão aí pregando a vinda de Cristo, o arrebatamento, fazendo gravações dramatizadas e outras coisas acerca do arrebatamento, quando a esse tempo a noiva nem estará aqui mais na terra. A Bíblia diz que serão mudados em menos tempo que o abrir de olhos. Tudo será terminado assim de repente. Tal pessoa desapareceu. Tais pessoas desapareceram. Ora, eu imagino que diariamente desaparecem em todo o mundo como que 500 pessoas. Não se sabe nada deles. Simplesmente desaparecem.
Agora, não serão muitos os que subirão no rapto. Mas para que sabermos disso? É para abalizarmos a nossa fé, para medirmos a nossa fé, para assim termos uma sacudida e pensarmos que tipo de fé nós temos recebido, uma vez que a fé vem pelo ouvir. Então devemos, mais do que depressa, analisar a qualidade da nossa fé. E saberemos então a qualidade de coisa que estamos ouvindo acerca de Deus. Porque é uma fé especial. Você pode ter fé, alcançar fé para curar os enfermos, para receber curas, para fazer obras para Deus, para construir, para edificar, como nos dias de Noé. Você pode ter fé para fazer muita coisa em nome de Deus e até transpor montanhas, expulsar demônios e fazer maravilhas. Mas não estamos falando dessa fé, que pode ser imitada, que pode ser igualada por pessoas que não se afastam da iniquidade. Estamos falando de uma fé que te separa de todo o sistema religioso do mundo e te introduz exclusivamente em Cristo pela sua palavra. Estamos falando de uma fé numa palavra que tem Espírito e Espírito Santo, porque isto é obra do Espírito Santo, dar vida à palavra. E se esta palavra entra em você com vida do Espírito Santo, então você tem a palavra viva, você tem a vida de Cristo, você tem a fé do Senhor Jesus Cristo. É uma fé diferente das demais. É fé para enfrentar a dor como um cordeiro. A Bíblia diz que ele caminhou como ovelha muda para o matador, sofrendo dores terríveis. Por qualquer coisinha, nós queremos fazer as pessoas se ocuparem conosco e terem misericórdia de nós. E ali ele não tinha ninguém por si. Os seus não podiam fazer nada por ele. E quando nós tivermos uma fé desta natureza, que parecendo tudo estar em contradição e que Deus não está nos ouvindo, e quanto mais fiéis nós formos a Deus, mais difíceis as coisas se tornarem para nós, então aí nós podemos dizer que temos uma fé para o arrebatamento. A fé dos heróis do passado foi uma fé diferente. Quando eles viam seus companheiros torrando, virando torresmo no fogo, sangrando, sendo comidos pelos leões, e seu sangue derramando nas arenas, eles aumentavam a fé, eles se encorajavam com aquilo, eles tinham mais disposição também de entrarem na arena. Então era uma coisa diferente desta que vive em uma fila de oração, recebendo água e mais superstições dali, misturada com o evangelho, e estas coisas todas, sob dinheiro. Ô povo de Deus, para se conseguir as coisas de Deus, não se necessita se escravizar, não se necessita de meios supersticiosos, de contatos humanos,
de pôr a mão sobre o rádio, de beber água benzida, ou de qualquer outra coisa, ou de 7 dias, ou disso, aquilo, outro. Você quer ver um tipo de fé que nós precisamos? Ela está na Bíblia. O centurião disse para Jesus: basta o Senhor dizer uma palavra, e o meu servo será curado. Oh, que grande fé! Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Como esta qualidade de fé é que estará no coração da noiva eleita, que por mais que ele tardar, por mais que parecer que ele esqueceu de sua promessa, mais ela o amará, mais ela sentirá saudade dele, mais ela sentirá desejo do momento da aparição dele, mais ela se desprenderá do mundo e se agarrará em sua palavra. Este é o tipo de fé que nós estamos falando. E é desta gente que Deus está velando. É que Deus tem os seus olhos sobre esta gente. Bom, ouvintes, eu creio que o que já meditamos já tem sido o suficiente para todos analisarem que tipo de fé possui e que se espera de Deus e que estará no arrebatamento. Pense um pouquinho nisso. O arrebatamento deve ser o assunto mais importante para quem tem fé. Porque Deus não tem outro passo. Não haverá reavivamentos nesta terra. Mas, não. Haverão reuniões públicas, movimentos, mas não avivamentos. Não reavivamentos. Não haverá nada disto mais. O próximo passo de Deus é fazer calar esta voz cansada, fazendo-a desaparecer. O próximo passo de Deus é tirar esta mãe de família, cuja fé é escarnecida dentro desta casa. O próximo passo de Deus é tirar esse pai de família, cuja fé é ridicularizada, é zombada, é afrontada pelos seus próprios familiares. Esse é o próximo passo de Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor vos abençoe com a sua santa palavra, que o Espírito Santo possa esclarecer isto melhor para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ouvintes, o assunto mais importante da vida do homem deveria ser, nesses dias, o arrebatamento. E conforme já temos aprendido, o rapto, porque o arrebatamento da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não será um espetáculo público. Você não creia que será um espetáculo público, se referindo ao arrebatamento, que o mercado vai fechar e outras coisas assim, alarmando o povo. Não. Para começar, será uma minoria. Muito pouquinho mesmo. Muito pouquinho. Isso se refere exclusivamente aos eleitos. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. Aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Mas é para quem Deus elege. É uma eleição desde antes da fundação do mundo. A pessoa pode ter o seu nome no livro da vida, mas a noiva, o eleito para o arrebatamento, tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, não simplesmente no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Aos Romanos 9, 13. Isso mostra que há uma eleição, há uma predestinação. Mas Paulo pergunta: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O mesmo apóstolo responde: de maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus. É que Ele conhece a sua semente.
Ele é onisciente. E pela sua onisciência, ele colocou o nome de toda semente eleita, desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Então, o arrebatamento não será um espetáculo com anjos descendo em estádios e mulheres vestidas de roupas brilhantes e homens e ajuntando denominações e coisas. Não. Isto é um engano. Isto é uma mentira do diabo. O arrebatamento será um rapto. Você deve se lembrar disto, que a primeira vinda de Jesus não era um segredo, e, no entanto, os religiosos não perceberam. E agora que está escrito que será um segredo, será como um ladrão de noite, eles irão perceber? Para você tomar um conhecimento, Elias veio e já pregou sua mensagem. Eles conheceram? Naquele dia Jesus disse, Elias já veio. Mas eles não puderam ver. Isso depois de afirmar, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Elias já veio e nós estamos nos anunciando sua mensagem. É a precursora da segunda vinda de Cristo. Não importa quantas autenticações tenham havido, vozes dos céus, bola de fogo que desceu sobre o rio, o raio enquanto ele batizava, dizendo que a sua mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo. Nuvens de anjos que foram fotografados, coluna de fogo fotografada. Isso na mão dos pentecostais seria um cavalo de batalha. Uma moça teve um sonho e fotografou e pegou um papel e revelou e viu o arrebatamento, carros virando. Aquilo não é arrebatamento. Eu não duvido que a pessoa tenha tido uma visão, mas aquilo não combina com as Escrituras. Mas a estas coisas eles dão valor. Isso aí eles não chamam de falso. Mas aqui está uma coisa. Será pouca gente. Muito pouca. O profeta de Deus disse, não quero assustar-lhes. Nem creio que seja dessa maneira. Então ele passa a dar uma ilustração. Porém, quero dizer-lhes o que ele disse, e vocês o sabem bem, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas por água. Foram 8 almas salvas por água dentro de todo o mundo. Foram 8 apenas, e Jesus disse como foi nos dias de Noé. O profeta não quer dizer que serão apenas 8 que irão no rapto. Mas Jesus está dizendo que será uma minoria muito grande. Pouquíssimos. Então, sendo assim, não há necessidade de fazer esforço. Não há necessidade de fazermos uma grande obra para Deus. E amontoarmos concreto e tantas coisas para assim irmos no arrebatamento. Isso simplesmente mostra que você não tem a classe de fé que necessita quando você acha que tem que fazer algum esforço para ser arrebatado. Essa moça que se esforça para aquele moço amá-la, ela pode esperar ser dele uma esposa amada? Não. O dever da moça é ficar no seu posto como uma virgem. Agora, o moço que ama é quem a busca, é quem deve ir atrás dela. Romeu foi buscar a Julieta. Jesus virá buscar a esta noiva a quem ele ama. Isso simplesmente mostra esse esforço que vocês estão vendo. Mostra que as pessoas não têm a classe de fé que necessita para o arrebatamento.
Se apenas houvesse um salvo, esse seria eu. Se você tiver a fé para o rapto, você dirá assim. Se for apenas um, este será eu. Não de uma maneira presunçosa, não de uma maneira sugestionante, uma autossugestão, mas estou falando de uma fé, de uma certeza no seu coração, de uma identificação na sua alma. Não é uma fé manufaturada, sugestionada, emotiva, sobre bons resultados materiais, físicos, financeiros, para ter sinal de que Deus está com você. É uma fé que, embora o mundo dizendo Deus o abandonou, você está certo de que você é o eleito de Deus. É desse tipo de fé que estamos falando. Bom, então, se você tem esta fé, você dirá, se houver somente um, este será eu. Eu quero viver tão perto dele que esteja seguro que me levará quando vier. Paulo, falando disto a Timóteo, disse, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ele tinha um evangelho pelo qual ele padecia, pelo qual ele sofria e do qual ele não se envergonhava. E continua o apóstolo afirmando a sua convicção, a sua fé perfeita naquilo em que ele cria, dizendo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ora, isto vale a pena ser repetido, porque eu sei, é o que você deve saber, em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele me prometeu. Sei que estarei porque ele não pode mentir. Agora, quando você afirma no seu coração que ele te prometeu, é porque há essa ressonância. Existe esta voz dentro de você. Não apenas em seus ouvidos, não apenas sugestão de que ele tem feito a promessa a você. Abraão nunca foi um homem sugestionado, porque estando ali quieto, Deus veio a ele. O homem nunca busca Deus, é Deus quem busca o homem. Moisés estava ali parado, Deus foi a ele. Saulo estava no caminho de Damasco, Deus cruzou o seu caminho. Você não sabe porque tem crido nesta mensagem, quando milhões podiam ter crido no seu lugar. Ninguém pode explicar por que Jesus Cristo passou por uma multidão, 2.000 enfermos ao redor do tanque de Betesda, e foi estar apenas com um homem. Você não pode explicar porque esta palavra penetrou o seu coração. E isto é ele te prometendo. Não eu, não o pregador, não o próprio profeta de Deus, mas é ele no seu coração. É lá dentro, ainda que seu exterior, o homem de fora queira ruir, queira duvidar, queira se mover, lá dentro há a voz dele, na natureza do espírito que é a alma. Ela está lá dentro. Mas eu sei em quem tenho crido. A sua mente, as suas razões, os seus sentidos podem duvidar, mas sua alma nunca. Quando chega a consulta lá dentro,
Ela responde: mas eu sei que ele tem prometido. E ele não pode mentir. E agora você passa a ter também 3 testemunhos dentro de você. Conheço a minha alma, e minha vida dá testemunho, e trato de viver diariamente como se ele já viesse em caminho. Ah, sim, aí está um testemunho da fé para o rapto. Trata de viver diariamente como se ele viesse em caminho. Não pensando amontoar, entesourar para filhos, não pensando em tesourar para o próprio mundo, porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. O tesouro do eleito está nas mãos de Cristo. Por isso o seu coração está nas mãos de Cristo. Conheço a minha alma, conheço meus pensamentos, conheço os meus sentimentos que nascem de dentro de mim. Conheço a concepção que eu tenho de Deus. Ela nunca pode oscilar. Para mim, ele tem me falado lá dentro. Para mim, ele tem me chamado desde antes da fundação do mundo. Estou falando como eleito e no lugar do eleito. Conheço a minha alma e minha vida dá testemunho disto que creio. E trato de viver diariamente como se ele viesse em caminho. Portanto, eu serei aquele. É assim como você deve se sentir, nos ensina o profeta de Deus. Se são 8, eu serei um dos 8. Se são 500, eu serei um deles. Não posso responder pelos demais. Não posso responder por filhos. Não posso responder pela esposa, pelo marido. Não posso responder por ninguém. Só posso responder por mim mesmo. Porém, eu vou ser um dos 500, ou um dos quantos serão arrebatados. Assim deve você pensar. E se não pensa dessa maneira, então algo está mal com sua fé, afirma o profeta. O que passa é que você não está confiado na sua salvação, na sua eleição, apenas está atinando para isso. E o profeta recomenda taxativamente: não faça isso. Antes que o dia refresque e as sombras venham, volta amado meu. Longe o sol já vai se pondo entre os montes, volta amado meu. E o espírito e a esposa dizem: vem, vem. Encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. Sim, prezado ouvinte, como a genuína esposa anela pela volta do marido, do esposo, também esta igreja noiva está dizendo, clamando com sua vida, com o Espírito Santo: ora vem, Senhor, volta, amado meu, comece o milênio, acabe com toda iniquidade, então cessará todo crime, toda injustiça, toda interrogação, toda aflição, tudo quanto é expectativa, tudo quanto é injustiça neste mundo cessará, sob o governo absoluto de nosso Senhor Jesus Cristo. Como não podemos anelar a sua volta, a sua vinda, se somos cristãos, se temos nascido de novo, se temos nascido neste reino,
como não anelamos pelo domínio deste reino? Oh, peça a Deus nesse instante coragem e ânimo, analise a sua alma, conheça-se a si mesmo, pense somente naquilo que você tem crido, na palavra de Deus e em sua promessa, porque Ele não pode mentir. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Breve vem